Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos aqui mais uma questão, dessa vez é uma questão enviada pelo perfil do Instagram, @PatrickFermar. Então, Patrick, muito obrigado também por ter participado, por ter enviado sugestões para a gente, para que nós incluíssemos aqui nos nossos comentários no programa Texto e Contexto. E o Patrick pede, então, para que nós comentemos Gênesis, capítulo 38. Essa parte final do livro de Gênesis, para você que tem familiaridade com o livro de Gênesis, essa parte final, ela foca na história da vida de José. Nós temos vários capítulos contando a história de José, inclusive uma história altamente inspiradora. E aí no meio dessa história de José, a gente tem um capítulo, que é o capítulo 38, que fala de Judá e Tamar. É meio que interrompe a história de José, e aí depois do 39 vai retomar novamente, e aí você tem esse capítulo no meio aqui. Então, a questão que ele coloca é, por que essa história aparece bem no meio da história de José? O que Pérez e Zerar representam, né? Por que colocar essa história bem no meio da história de José? Então, Patrick, muito obrigado por essa sua questão, realmente é interessante, e nós vamos comentar então um pouco a respeito desse texto. Realmente, trata-se de uma história que aparentemente está fora de lugar, né? Visto que na reta final de Gênesis, o personagem que nós temos em destaque realmente é José. Só que nós não podemos nos esquecer do propósito do livro de Gênesis. Por que Gênesis foi escrito? O propósito principal desse livro é mostrar que Deus escolheu para si um povo para ser usado como meio de redenção da humanidade. O tema descendência, inclusive, é um tema muito importante em Gênesis. Desde os primeiros capítulos, quando o pecado entrou na história dos seres humanos, Deus falou que por meio do descendente da mulher, então já a menção a uma descendência santa, por meio da qual virá a vitória para todo o povo de Deus, por meio do qual o pecado será eliminado, por meio do qual os descendentes da serpente serão eliminados. Então, o tema descendência é muito importante em Gênesis. O grande propósito do livro de Gênesis não é simplesmente contar a história do início da história da humanidade. Esse não é o grande propósito do livro, apesar de a gente achar que é, mas não é. Percebe que nós temos ali alguns capítulos contando sobre a história do início do universo. Mas a maioria do livro de Gênesis é para contar a história do surgimento do povo de Israel. Então Deus, por meio do livro de Gênesis, Deus quer mostrar que ele escolheu para si um povo para ser usado como meio de redenção da humanidade. A descendência por meio da qual surgirá aquele descendente da mulher que vai esmagar a cabeça do descendente da serpente. Então esse é o propósito do livro de Gênesis. E tendo em vista que é a tribo de Judá, que é a tribo da linhagem real, da qual vai surgir o Messias, o próprio livro de Gênesis diz isso, o cetro não se afastará de Judá, então é por meio de Judá. Tudo aquilo que acontece com Judá é de suma importância no livro de Gênesis. Então, você tem no capítulo 37 a história de quando José é vendido. E quem dá a sugestão de vender José para aqueles comerciantes que estavam a caminho do Egito é exatamente Judá. Judá é quem dá essa sugestão. E aí depois a gente tem essa história do capítulo 38 do livro de Gênesis, que acontece, o texto diz assim, começa assim, por essa época Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Então, não sei se por conta de algum tipo de remorso, por ter dado a sugestão para que se vendesse o seu irmão para essa caravana de ismaelitas que estavam passando rumo ao Egito, mas assim, Judá deixa de viver junto com seu pai e com seus irmãos, e ele vai, inclusive, viver no meio dos cananeus e se casar com uma mulher cananeia, uma mulher que não fazia parte da linhagem ali do povo de Deus, né? Inclusive desobedecendo a Deus, ele vai se casar com uma cananeia e ele tem 3 filhos com essa cananeia. Então a história aqui é para contar exatamente isso, desse casamento dele, esses 3 filhos que nascem, o Er, o Onã e o Selá,
E aí o mais velho, que é o Er, se casa com uma mulher chamada Tamar. Eles não têm filhos, ele acaba morrendo. Depois o segundo filho casa com ela também, mas ele também não tem filhos com ela, porque ele não queria dar descendência por irmão. Deus castigou os dois, Deus matou os 2 filhos de Judá, né? Os 2 filhos de Judá foram mortos, provavelmente por conta dos pecados que eles cometeram mesmo. Eles estão vivendo ali na terra de Canaã, entre os cananeus a ética é bem baixa. Então, na sequência, o Judá não quer entregar o filho mais novo. E aí tem toda a história, tem toda a trama aqui no capítulo 18, de Judá se vestindo como prostituta, de Tamar se vestindo como prostituta, enganando Judá. Ela fica grávida de Judá, ela fica grávida do seu sogro. Ele acaba se deitando com a sua nora. Enfim, tem toda uma trama que ele é desmascarado no final. E o texto termina, então, dizendo que a Tamar deu 2 filhos para o Judá. Né? A história da mulher que se deitou com o sogro. E o nome dos 2 filhos aparece nos versículos finais, então. Então você conseguiu uma brecha para sair e deu-lhe o nome de Pérez, um dos filhos. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Então, Pérez e Zerá são apresentados no final desse capítulo. Então, Mateus, capítulo 1, cita para a gente Pérez como descendente do rei Davi, ou seja, como alguém da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Então, essa história é para mostrar para a gente, né, de onde como que o Pérez foi concebido. O livro de Gênesis mostra que os homens e as mulheres que participaram desse drama tão importante, né, por meio do qual vai surgir a descendência, vai surgir o Messias, eles não eram perfeitos, mas ainda assim o Senhor os usou para realizar os seus propósitos. O livro de Gênesis mostra isso. Deus é soberano em cumprir os seus propósitos. É óbvio que ele não concorda com os pecados que esses personagens cometeram ao longo da história. E eles sofreram por conta desses pecados que eles cometeram. Mas Deus soube usar esses erros para conduzir a história de maneira tal que o seu nome fosse glorificado. Então, esse texto mostra isso para a gente. Mesmo diante do erro de Judá, diante dos erros de Judá, dos erros que Judá cometeu aqui, desobedecendo a Deus, ainda assim, Deus usou Judá, e é por meio dessa linhagem que o Messias vai nascer ali no final. E é por isso que esse capítulo está aqui, que há meio que uma pausa na história de José para contar sobre esse incidente, para depois voltar a contar a história de José. Tá?